A paz do Senhor, irmãos. Uma quarta-feira na casa do nosso Deus, adorando e exaltando o nome do nosso Pai. Eu quero começar este dia, esse culto, lendo os 3 primeiros versículos do Salmo 145. Você que está aí com a sua Bíblia, Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Esse é o nosso Deus. O Deus de uma grandeza insondável, o Deus exaltado, o Deus que é o mesmo que criou os céus e a terra, e Ele é o mesmo ainda hoje e sempre será. Esse Deus que nós vamos adorar e exaltar para todo o sempre. E eu te convido, você que está aí na tua casa, assistindo este culto, cultuando a Deus conosco. Você que pode ficar de pé e entoar louvores através da tua voz, cante, declarando, Ele é exaltado, amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Exaltamos o teu nome, Senhor. Santo, santo é o nosso Deus. E essa canção que vamos cantar agora, que diz, te louvarei, não importam as circunstâncias. E sempre quando a gente diz isso, a gente chega a pensar em circunstâncias difíceis em que nós passamos. E sim, muitas vezes nós passamos por situações muito difíceis, dias maus. Nós encontramos refúgio no nosso Deus. Ele é quem nos consola, Ele é quem nos dá a palavra de força,
de incentivo, de esperança, de confiança no nosso Deus. Mas quando tudo vai bem, será que neste momento nós esquecemos do nosso Deus e passamos a acreditar na nossa força? Então eu te convido a pensar, como diz nessa canção, te louvarei, não importam as circunstâncias, Senhor. Mesmo que tudo vá bem, mesmo que as coisas estejam muito boas, eu mesmo assim te louvarei, te adorarei, te agradecerei, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo quando as coisas forem maus, mesmo quando as coisas estiverem fora do meu controle, porque nada está no nosso controle, por mais que a gente pense, que a gente acha que as coisas estão sob as nossas mãos, mas que nós possamos dia a dia nos render aos pés do nosso Deus, cada vez mais perto dEle, e adorar e exaltar a Ele, louvar a Ele todos os dias. Te louvarei, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, Pois não há prazer maior, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim queremos te ofertar. quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei, Comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Que nós façamos dessa canção uma oração a Ti, ó Pai. Que mesmo quando tudo for bem, ou quando as coisas estiverem maus, que em todo dia nós Te adoraremos e exaltaremos o Teu nome, ó Pai. Porque a nossa vida é Tua, o Senhor está sempre conosco, e em Ti somos mais do que vencedores, ó Pai. Nós Te adoramos, exaltamos o Teu nome, o dono das nossas vidas, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso amigo, Jesus Cristo. Louvado é o Teu nome, Senhor, Santo Deus. Em nome de Jesus, amém. Passo a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Agradecemos a Ele por este dia, por este privilégio de estarmos juntos com a nossa equipe de louvor e podermos, através das redes sociais, estar sintonizado com você aí na sua casa, no seu ambiente de conforto, e juntos, apesar da distância, podermos adorar o nosso Deus, prestarmos a Ele o nosso louvor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Hoje à noite, queridos, antes de compartilharmos da palavra de Deus, eu quero lembrar você que no próximo domingo, dia 2 de maio, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. E para nós, como igreja, é uma grande alegria podermos voltar com as nossas atividades e ter o privilégio de ter você aqui, você que é membro desta igreja, você que talvez é um amigo, alguém que deseja também estar conosco, nos visitando em um destes cultos. Você é o nosso convidado especial, para que a partir do próximo domingo, às 19 horas, estejamos todos juntos, unidos, no mesmo espírito e em um só propósito de adoração ao nosso Deus. Aliás, queridos, falando sobre unidade, eu quero fazer um convite para você que é membro desta igreja, ou você também que nos acompanha, você que frequenta os nossos cultos e quer participar conosco da nossa campanha de oração de 31 dias pela família. O mês de maio, queridos, é um mês muito especial, quando nós separamos um tempo para falarmos sobre o tema da família, para trazermos mensagens ao coração da igreja sobre esta temática, mas é um tempo também de oração, de intercessão a Deus pela nossa casa e pelo nosso lar.
Por isso, eu quero convidar toda a igreja a participarmos dessa campanha de oração que é fruto do trabalho e da unidade de todo o povo batista espalhado pelo Brasil. Todas as igrejas, queridos, receberam este convite e creio que todos juntos, orando, poderemos com certeza ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre o nosso lar. Por isso, na sexta-feira, nós teremos uma vigília de oração das 18 horas até a meia-noite, que será transmitida pelas redes sociais. Aí está o nosso cartaz digital, que mostra o dia do lançamento desta campanha, dia 30 de abril. A nossa liderança batista vai estar conduzindo a transmissão online desta vigília, e nós temos a alegria de podermos participar juntamente com eles deste grande propósito. E depois, queridos, apesar da distância que há entre nós, mas temos as redes sociais, por isso vamos estar mandando todos os dias pela manhã um cartaz digital falando sobre o pedido de oração, o motivo pelo qual a igreja vai estar clamando a Deus durante esses dias. Então, que Deus possa abençoar você nesse propósito, que você que é pai, você que é mãe, reúna a sua família e vamos juntos buscar a Deus de forma específica pelo nosso lar durante todos os dias do mês de maio. Falando, queridos, sobre o tema da oração, eu quero convidar os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Nós estamos pensando com a amada igreja sobre o tema como ter esperança diante das tribulações da vida. Muitas coisas, queridos, já foram ditas, mas sem dúvida uma das atitudes imprescindíveis no nosso comportamento espiritual, para que tenhamos uma vida de esperança, para que tenhamos entusiasmo espiritual, mesmo diante das adversidades que se levantam diante de nós. Uma das atitudes mais importantes na vida do crente é a oração. Por isso, eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o tema da oração e o discípulo de Jesus. Como o discípulo de Jesus deve orar e o que a oração ela traz a nós como bênção de Deus. Em outras palavras, eu quero também pensar com os irmãos nesta noite sobre quais são as várias razões descritas na palavra de Deus que nos incentivam a orar. Sabe, queridos, uma grande tristeza para o nosso coração é sabermos que, a nível de nação, o povo de Deus, o povo evangélico, é um povo que, na sua grande maioria, não tem um hábito diário e constante de oração. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 50% das pessoas que se dizem evangélicas, ou das pessoas que estão filiadas a uma determinada igreja, não cultivam diariamente uma vida de oração. Há pessoas que ainda oram de forma esporádica num culto,
ou numa celebração específica da igreja, como o encontro de célula, o encontro no lar. Há pessoas que ainda oram no seu momento da refeição. Mas a pergunta é: quantas pessoas, queridos, aprenderam a desenvolver uma vida intensa de intimidade para com Deus? Quantas pessoas têm o hábito de pararem um tempo no seu dia, um tempo significativo, para que eles possam, num lugar secreto, sem o incômodo de nenhuma pessoa, poderem se dedicar exclusivamente à prática da oração? Essa pesquisa nos mostra que menos da metade das pessoas que se declaram evangélicas fazem isso diariamente. Talvez, queridos, esse seja um dos motivos porque a igreja brasileira não tenha conquistado tanto espaço no nosso cenário nacional. Talvez esse seja o motivo porque muitos crentes estão frios na sua fé. Talvez esse seja também o motivo pelo qual muitos crentes estão brincando com o pecado. Pessoas que cultivam um pecado há meses e algumas pessoas até há anos, dando um mau testemunho, envergonhando o Evangelho, sem que nada os incomode. Talvez esse seja o motivo, queridos, porque nós não vemos muitas pessoas experimentando os milagres de Deus, pessoas amadurecendo na sua fé, pessoas tendo experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Talvez, queridos, a falta da oração no meio do povo evangélico seja um motivo pelo qual poucos obreiros são levantados. As estatísticas nos mostram que a cada ano que se passa, menos vocacionados se encontram no seio de nossas igrejas. As pessoas estão, eu diria, insensíveis à voz de Deus. O homem se tornou muito materialista. As coisas da vida e o espírito de consumismo desse século tem tomado conta de muitas pessoas dentro de nossas igrejas. Por isso, queridos, a oração, ela é algo tão crucial na vida do crente. Sem a oração, não há intimidade com Deus. Sem a oração, não há discernimento da vontade de Deus nas coisas mais básicas e mais corriqueiras da nossa vida. Sem uma vida de oração, a gente erra com muita facilidade. Sem uma vida de oração, a ansiedade, o medo toma conta do nosso coração em relação ao nosso futuro. Por isso que o escritor e pensador cristão chamado Patrick Johnston, ele disse que quando o homem trabalha, o homem apenas trabalha. Mas quando o homem ora, então Deus trabalha. Orar, queridos, é confiar em Deus. Orar é reconhecer a nossa limitação e reconhecer que nós precisamos da direção de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. Por isso não é saudável um crente que interrompa em determinado estágio da sua vida espiritual a prática da oração. Por isso eu pergunto para você nesta noite: como tem sido a sua vida de oração? Quanto tempo
você tem passado na presença de Deus? Você que é pai, você que é mãe, como é os momentos que você tem em família? Há espaço para oração? Será, queridos, que nós, como pais, estamos assumindo as nossas responsabilidades de ensinarmos uma vida de devoção e de oração aos nossos filhos? Será que os nossos filhos estão nos vendo de joelhos na presença de Deus? Alguém já disse que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Por isso, queridos, a melhor maneira de ensinarmos alguém a orar é pelo nosso exemplo. Pensando nisso, eu convido você para ler comigo o texto de Lucas, capítulo 11, quando um dos discípulos de Jesus parece se interessar pela prática da oração. Assim diz a palavra, Lucas, capítulo de número 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Aqui está, queridos, um resumo da oração do Pai Nosso. Se você olhar em Mateus capítulo 6, você então contemplará esta oração na sua forma ampla. Quando Jesus Cristo, o nosso Senhor, ensina esta oração modelo. Mas é interessante, queridos, observarmos o que está na entrelinha desse texto da palavra de Deus. A primeira lição que esse texto nos ensina é que não são todos os discípulos de Jesus que se interessam pela prática da oração. O texto, queridos, é claro. O versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava orando. Jesus estava buscando a presença de Deus. Quem sabe Jesus estava ali pedindo orientação para o seu ministério, ou colocando na presença de Deus as suas angústias. Quem sabe Jesus estivesse falando com o Pai a respeito até mesmo de algum discípulo, ou de algo que ele precisava realizar no dia seguinte. A questão é, queridos, que esse texto nos revela algo essencial na vida de Jesus. Jesus nunca abria mão da oração. Ele sempre estava dedicando momentos para que ele tivesse a sós com Deus. A Bíblia nos mostra, por exemplo, relatos de Jesus se retirando da presença dos discípulos e buscando um lugar recluso, um lugar onde ele sozinho pudesse clamar pela direção do Pai. E este me parece ser um desses momentos, quando Jesus então se retira para orar. E um dos seus discípulos, diz a Bíblia não fala o nome desse discípulo, mas a Bíblia diz que um desses discípulos, vendo Jesus a orar, disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. É interessante, queridos, que não foram todos os discípulos que chegaram até Jesus e fizeram coro a este pedido.
A Bíblia diz que apenas um discípulo, ao observar Jesus orando, se interessou pela prática da oração. Interessante perceber que Jesus tinha 12 discípulos. 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus. 12 discípulos que foram consagrados pelo nosso Mestre. 12 discípulos que foram enviados para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que apenas um desses 12 discípulos interroga Jesus a respeito da oração. A pergunta é: será que hoje é diferente? Será, queridos, que o que estamos vendo aqui nesta passagem não é um retrato fiel ao que contemplamos na atualidade? Quantas pessoas não se interessam pela oração? Quantas pessoas não têm essa preocupação que esse discípulo teve de aprenderem a orar, de se colocarem ao lado de alguém para que esta pessoa possa os motivar ou os incentivar na prática constante da oração? Esse texto também nos ensina, em segundo lugar, queridos, que o verdadeiro discípulo, ele anseia pela oração. No versículo 1, esse discípulo diz: Senhor, ensina-nos a orar. Esse discípulo não apenas contempla Jesus, mas ele pede que Jesus o ensine a pronunciar tais palavras. Ele tem desejo de aprender, ele tem sede da presença de Deus, e por isso ele busca formas para crescer nessa prática. O verdadeiro discípulo, ele sabe como a oração é importante não apenas na sua vida, mas também na vida da sua igreja. Note, querido, que esse discípulo não diz: Senhor, ensina-me a orar. Ele poderia muito bem ter chegado diante de Jesus em secreto e dizer: Jesus, eu quero aprender a orar. Eu estou disposto a aprender com o Senhor todas as lições. Não é isso que ele faz. Embora, querido, pareça-nos que ele estava sozinho na presença de Jesus, ele diz: ensina-nos. Ou seja, ele convida Jesus a dar uma aula sobre oração para todos os demais discípulos. Sabe, queridos, esta é uma das marcas do verdadeiro discípulo. Ele não está preocupado apenas com a sua vida de oração. Ele busca também motivar a outros. Por isso que, voltando para o contexto familiar, uma das maiores responsabilidades, queridos, que nós temos como pais, é ensinar os nossos filhos a terem uma vida de oração. Um dos maiores exemplos que um pastor pode dar à sua igreja é ser um pastor que ora. Um pastor que não apenas ora, mas que leva a igreja a orar e que prega sobre a oração. Porque uma igreja que não ora, queridos, ela está fadada ao fracasso espiritual. Como é bom, como é gostoso perceber a nossa igreja orando, e todos os dias a nossa lista de vários nomes, de várias famílias, circulando no nosso grupo, nas nossas redes sociais. E eu fico muito feliz por ver a igreja orando, a igreja intercedendo por essas pessoas, e Deus operando um milagre na vida de muitas delas. Sabe, queridos, uma igreja que está unida em oração, ela jamais será vencida por Satanás. Por isso, nós vemos que, em terceiro lugar, outra coisa que esse texto da palavra de Deus nos ensina é que todos os grandes servos de Deus na história foram pessoas de oração. Note, querido, que no versículo 1,
Este discípulo, ao pedir que Jesus lhe ensinasse, ele faz uma referência ao profeta João. Ele diz: Senhor, nos ensina a orar assim como João Batista, ensinou os seus discípulos. Queridos, uma das marcas de um grande servo de Deus é que ele tem uma prática constante de oração. A Bíblia mostra que Jesus orava constantemente. Esse texto nos diz que João, ele não apenas orava, mas ele também ensinou os seus discípulos a terem essa prática. Quando você olha para o Antigo Testamento, é indiscutível, queridos, que todos os grandes homens de Deus foram homens de oração. A Bíblia diz que Abraão orou por Sodoma e por Gomorra. A Bíblia diz que Moisés orou por Israel no deserto, pedindo a misericórdia de Deus sobre aquela nação dura de coração. A Bíblia nos mostra que Neemias, juntamente com Esdras, não apenas reconstruíram a cidade de Israel, aliás, não apenas reconstruíram a cidade de Jerusalém e restauraram o templo na nação de Israel, mas foram homens que conclamaram um jejum e uma oração no meio do seu povo. Aliás, queridos, todas as vezes que nós contemplamos o povo de Deus na Bíblia, passando por algum perigo, enfrentando alguma adversidade, nós vemos que o jejum e a oração sempre fez parte da vida e da história deste povo. Esse texto, queridos, também nos ensina que aprender a orar é um processo. Note que esse discípulo, ele pede que Jesus os ensine, ou seja, ele entende que é necessário um processo pedagógico para que as pessoas aprendam a orar. Pastor, mas há algum segredo na oração? Talvez a sua pergunta seja: pastor, há algum princípio? Há algum método? Ou nós podemos orar de forma aleatória? Ou nós podemos orar como nos convém? Será que nós podemos nos dirigir a Deus usando qualquer tipo de palavra? Qualquer tipo de expressão? A Bíblia diz, queridos, que não há fórmula. Aliás, esta oração que Jesus nos ensinou é uma oração modelo, não como uma reza, mas nos princípios que ela nos traz. Não há uma regra engessada, não há um formato metódico para que você possa buscar a presença de Deus, mas há sim alguns princípios que devem nortear a nossa oração. Um deles, queridos, é que nós sempre devemos nos dirigir a Deus de acordo com a imagem que Ele tem na Bíblia. Quantas pessoas estão orando a Deus e falando com Deus com base na sua própria impressão? Pessoas que trazem resquício da fé dos seus antepassados. Pessoas que trazem a imagem de um Deus popular, de um Deus que foi uma mescla e uma montagem da cabeça das pessoas, mas não do Deus da Bíblia. Por isso, querido, um dos princípios que devem nortear a nossa oração é a palavra de Deus. Quem Deus é, como Deus age, qual é o seu caráter, quais são os seus atributos. A imagem correta de Deus deve ser nos passada através da Bíblia, porque senão estaremos nos prostrando diante de um ídolo, diante de uma imagem, diante de uma divindade que foi construída pelo nosso imaginário, mas não pelo Deus verdadeiro que está na palavra de Deus. Por isso, queridos, que ao lado da prática da oração, é importante a leitura bíblica. Por isso que ao lado da oração é preciso um conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas. Em Romanos, capítulo de número 8, versículo 26,
O apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Por isso, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, queridos, por conta da nossa limitação, é claro que sempre a nossa oração, ela não vai atingir um nível de perfeição, porque nós somos limitados. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes a gente fala do que não sabe, às vezes a gente fala do que não conhece. Às vezes, queridos, nós estamos pedindo algo para Deus, sem saber a consequência do que aquilo pode trazer para as nossas vidas. Por isso que é sempre sábio orar como Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele pediu: Pai, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Esse texto, queridos, ele nos ensina que aprender a orar é um processo. Espera-se que um crente, conforme ele vai conhecendo as Escrituras Sagradas, conforme ele vai amadurecendo na sua fé, e conhecendo mais a Deus, entendendo como Deus se manifesta, como Deus age na vida do seu povo, mais entendimento, mais eficácia ele terá na prática da oração. Esse texto também nos ensina, queridos, que a maneira mais eficaz de incentivar alguém a orar é através do exemplo. Note que Jesus Cristo estava orando e aquele exemplo de Jesus incentivou, chamou a atenção e incomodou aquele discípulo. Todas as vezes que você se colocar de joelhos na presença de Deus, saiba que você vai estar também incentivando a sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos a terem uma prática de oração também. E o contrário, queridos, também é verdadeiro. Todas as vezes que nós nos envolvemos com tantas coisas, todas as vezes que nós deixamos que os compromissos e a nossa rotina acelerada nos impeça de estarmos na presença de Deus, os nossos filhos e as pessoas que vivem mais próximas de nós também perceberão isso. Eu quero concluir compartilhando com os irmãos alguns motivos pelos quais nós devemos orar. A Bíblia, queridos, nos dá vários motivos, centenas, mas eu quero compartilhar com você apenas alguns que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. Primeiro, nós devemos orar, queridos, porque a oração, ela abre portas para os segredos de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Queridos, muitas pessoas vivem uma miopia espiritual. Muitas pessoas não conseguem ter esperança em relação ao futuro, porque elas estão olhando apenas para o presente. Elas estão olhando apenas para o diagnóstico do médico. Elas estão olhando apenas para os telejornais. Elas estão olhando apenas para as previsões, muitas vezes de tragédia, que os economistas, que os sociólogos, que os estudiosos da sociedade estão fazendo na atualidade. Mas quantas pessoas, queridos, estão buscando em Deus? Quantas pessoas estão orando para que Deus possa descortinar a elas os segredos que estão no seu coração? A Bíblia diz, queridos, que a oração é esse instrumento para que nós possamos alcançar os segredos de Deus. Em outras palavras, quando nós oramos, Deus revela a nós a sua vontade.
Por isso, queridos, que eu creio que a maior bênção da oração não é nós movermos o braço de Deus, não é nós encurralarmos Deus, como algumas pessoas dizem, mas o maior benefício da oração é porque quando nós oramos, Deus revela os seus segredos e as suas vontades a cada um de nós. A oração, ela não muda a Deus. Quando nós oramos, Deus continua exatamente o mesmo. Mas a oração muda a nossa vida. A oração, querido, muda a nossa casa. A oração altera a essência do nosso casamento. A oração muda a vida da igreja. Uma oração, querido, pode alterar toda a história de um país e de uma nação. Em segundo lugar, nós devemos orar porque a oração muda o nosso destino e ela restaura a nossa nação. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quando a igreja ora, querido, Deus restaura não apenas a igreja, mas Deus restaura também a nação pela qual esta igreja está inserida. Esta mesma promessa no Antigo Testamento é palavra de Deus para a sua vida hoje. É palavra de Deus para o povo evangélico neste atual momento que nós estamos vivendo. Não se esqueça, a cura e a restauração de uma nação começa primeiramente pela igreja. Por isso que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então, diz a palavra, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sabe, queridos, esse texto nos mostra que muitas vezes o pecado do povo de Deus impede que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre uma nação. Quantas vezes os crentes têm a mania de acusar e de apontar o dedo para aqueles que são ímpios. Mas o que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes o pecado do povo de Deus faz com que Deus não abençoe e não sare a sua terra. A Bíblia também nos diz, queridos, que nós devemos orar, porque a oração nos cura de enfermidades. Quantas pessoas, queridos, estão sofrendo? Quantas pessoas estão num leito de hospital? Algumas foram desenganadas pelos médicos, outras estão lutando dia após dia pela vida. E o que nós temos feito como igreja? Louvado seja Deus por aqueles que têm orado. Louvado seja Deus por aqueles que têm cumprido com a palavra de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, quando a Bíblia diz: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ah, queridos, como devemos orar pelos enfermos, como devemos orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por enfermidades físicas, enfermidades também emocionais na sua trajetória. A Bíblia também nos mostra que a oração, ela tira a nossa ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E por último, querido, a Bíblia diz que nós devemos orar, porque a oração é algo que
parte da vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. O que tem interrompido a sua prática de oração? O que tem impedido você de se colocar de joelhos na presença de Deus todos os dias, clamando, intercedendo, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida? O que tem te impedido, querido, de se colocar na presença de Deus, para que Ele possa revelar a você os seus segredos, os seus projetos? Quantas vezes, queridos, nós perdemos bênçãos espirituais, porque nós não estamos indo diretamente no trono da graça, no celeiro de Deus. E ali não há horário, ali não há restrição, ali, queridos, nós temos um acesso livre, diz a palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Eu quero concluir esta palavra, convidando você mais uma vez a se envolver com esta campanha de oração. Na sexta-feira, como eu disse, nós vamos estar participando dessa vigília online, que será transmitida pela nossa liderança batista e também pela nossa Junta de Missões Nacionais. Mas eu quero convidar você a todos os dias do mês de maio, separar um tempo com a sua família, ou se você não pode, quem sabe até mesmo sozinho, mas separar um tempo para buscar a Deus e para interceder pela nossa nação, sobretudo colocando as famílias na presença de Deus. Eu quero convidar você a adorar conosco através desta canção. Esta canção, queridos, que nos fala, esta canção que nos convida para irmos para a presença do Pai. Este Pai que nos atrai, este Pai que nos convida a vivermos todos os dias uma vida de intimidade com Ele, através da oração. Convido você a meditar na letra desta canção. E depois eu quero orar pela sua vida. Orar, queridos, por aqueles que estão também passando por lutas, por dificuldades, porque nós cremos no poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Deus quer usar você como instrumento de bênção nas suas mãos. Por isso, querido, que em nome de Jesus, você possa se despertar para uma vida de oração. Que você vença o desânimo, que você vença toda a apatia espiritual. E que você comece a partir de hoje, se você não tem, a buscar uma vida de intimidade, de oração para com o nosso Deus. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. E depois eu quero orar por você, em nome do nosso Senhor Jesus. Vou correr, outra vida em mim.
Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua grandeza, pela tua soberania. Obrigado, Pai, porque nós podemos desfrutar do teu cuidado e do teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque como acabamos de cantar nesta noite, o Senhor é o Deus de toda a paz. E o Senhor conforta o nosso coração quando nós nos colocamos na tua presença. Quando nós te buscamos, Pai, de todo o nosso coração, pela tua palavra, o Senhor promete que nos ouviria. E o Senhor promete, Pai, que nos anunciaria coisas grandes e coisas ocultas das quais nós não sabemos. Ah, Deus, revela a tua vontade à tua igreja. Pai, revela os teus propósitos ao teu povo, quando o seu povo te clamar, quando o seu povo se colocar de joelhos na tua presença, quando cada um, ó Deus, tiver realmente uma vida significativa de oração. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor motive os seus discípulos a te buscarem, a terem uma vida, ó Deus, de oração, não apenas diante do dia mau, não apenas diante das lutas e das adversidades, mas que possamos buscar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Pai, que a oração seja o nosso alimento, que a oração, ó Deus, seja o nosso momento de prazer na presença do Senhor. Pai, que o Senhor se manifeste pelo teu Espírito a cada um que te buscar. Que o Senhor se manifeste, ó Deus, pelo teu Espírito, aqueles que estiverem valorizando a prática da oração e esta vida de intimidade com o Senhor. Pai, e assim nós clamamos e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe esta vigília de oração da próxima sexta-feira. Abençoe, Pai, todas as nossas igrejas batistas espalhadas pelo Brasil. Cada pastor, cada líder, ó Deus, que tem motivado a sua igreja a participar desta campanha. Deus, que o Senhor se revele a cada um de nós. E que o Senhor, ó Deus, possa operar sobre cada família, trazendo a restauração que o nosso povo tanto necessita. Deus, que seja um tempo realmente de renovo espiritual no seio do nosso lar. Que o Senhor possa consagrar os nossos casamentos. Que o Senhor consagre, ó Deus, a vida dos nossos filhos. E que a nossa família, Pai, seja a cada dia protegida e guardada pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, também clamamos nesta hora por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles, Pai, que estão no leito dos hospitais, ou talvez isolados no seu lar. Pai, tem de misericórdia, restaura, ó Deus, por completa a saúde de cada um desses teus filhos. Lembramos, Pai, mais uma vez, da nossa irmã Rafaela. Pai, tem de misericórdia, estende, ó Deus, a tua mão de graça sobre a vida da tua serva, e levanta, Deus, ela do leito daquele hospital. Coloca ar nos seus pulmões, oxigênio nas suas narinas. Pai, dá a ela novamente a capacidade de respirar. E assim, Pai, nós clamamos por todos aqueles que se encontram nesta condição. Lembramos, Pai, também da vida do nosso irmão Marcos, esposo da irmã Roseli, que está isolado no seu ambiente familiar. Pai, restaura a saúde do teu servo. Lembramos também, Pai, da vida do Rafael, filho da irmã Maria, que o Senhor possa restaurar também por completa a saúde daquele jovem. Lembramos, Pai, também do seu Francisco, pai do Diego. Pai, que o Senhor tenha de misericórdia da vida dele no leito daquele hospital. E que a despeito, Pai, do diagnóstico que ele tem recebido, que o Senhor possa operar um milagre na vida daquele homem. Assim, ó Deus, nós intercedemos e nós colocamos diante do teu altar todos os nossos entes queridos, parentes, conhecidos,
pessoas, Pai, da nossa igreja, pessoas que estão próximas de nós e que necessitam de um livramento do Senhor. Pai, tende misericórdia de nós e traga, Pai, dias melhores sobre a nossa nação. É o que nós te suplicamos, é o que nós te pedimos, meu Deus, confiando na Tua graça e confiando, Pai, nos Teus propósitos sobre a nossa vida e sobre a vida da Tua igreja. Fica conosco, Pai, dá-nos um restante de semana abençoado na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa. Que você tenha uma noite de paz e um restante de semana realmente abençoado pelas mãos do nosso Deus. Fique na paz. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Em nome do nosso Senhor Jesus.